Quinto! Tudo bom com vocês? Olha só, hoje então nós vamos dar continuidade ao nosso tema dos jogos de tabuleiro, mais especificamente os jogos com característica RPG, tá certo? Lembra que nós estávamos falando sobre isso? Claro que lembra, hein? Claro que lembra. Ó, então, veja só, hoje eu quero fazer um exercício interessante com vocês, tá? Hoje eu quero fazer um exercício inverso. Hoje, quem vai falar sobre o que aprendeu com o RPG sou eu, professor João Pedro. Olha aí que interessante, né? Então, veja, não é porque eu sou o professor que eu não posso aprender com vocês, que eu não posso aprender junto com vocês, que eu não posso eleger um tema de estudo, mas um tema que eu também não conheço tudo sobre ele. E até por isso, nós chamamos o Tadeu. Lembra do Tadeu? Que nós fizemos algumas entrevistas, que nós fizemos algumas perguntas. Não foram só vocês que escutaram as entrevistas e acabaram conhecendo novidades. Eu também, né? O Tadeu é alguém que faz essa prática, que está imerso na prática, diferente de mim. Ou seja, ele conhece muito mais coisas e eu também pude aprender com vocês e junto com vocês sobre o RPG, tá? Então olha só, hoje eu vou fazer um exercício diferente. E aí eu vou dizer o que eu aprendi com o RPG, ou então o que eu achei muito bacana do RPG, tá? Até porque nós estamos já nos aproximando do fim da nossa tematização em relação ao RPG, tá? Em relação aos jogos de tabuleiro. Então, esse é um vídeo que começa aí fechando esse ciclo dos jogos de tabuleiro com características do RPG, tá certo? Então veja só, a primeira então é que não há competição nos jogos de RPG. Olha que bacana, nós estamos acostumados com jogos, com brincadeiras, em que nós estamos ali para vencer alguém, não é verdade? Que nós estamos ali para competir com essa pessoa, que nós estamos ali para fazer mais pontos, para chegar primeiro. E o jogo do RPG, ele nos mostra uma realidade muito diferente. É uma realidade em que as pessoas se reúnem, os amigos, as amigas, né, para colocar a imaginação para funcionar, para conversar, para criar um jogo, né? Olha só que interessante isso. E aí, como o Tadeu comentou com a gente, ali todo mundo se ajuda, ali todo mundo está no mesmo cenário, tá, claro, criando seus personagens diferentes, mas todo mundo está querendo chegar no final da história e não existe uma pessoa que vai ganhar sozinha, não existe uma pessoa que ganha um troféu ou uma medalha, mas todos precisam se ajudar, todos precisam participar da história para poder o jogo acontecer. E eu achei muito legal isso porque é muito diferente do que nós estamos acostumados em relação aos jogos de competição, em relação a vencer, em relação a perder. O jogo de tabuleiro com características do RPG, ele nos demonstra, ele nos mostra uma outra lógica de jogo. E isso eu achei muito interessante. O que vocês acharam também? Ó, a segunda coisa que eu trouxe aqui para vocês é que ele é um tipo de jogo que, apesar de também ser feito com tabuleiro, ele não necessita especificamente de um tabuleiro. E eu achei muito interessante isso. Por quê? Porque existem tabuleiros mais caros, como nós vimos, existem tabuleiros com preço mediano, existem tabuleiros mais baratos. Só que isso, o tabuleiro, as peças ou os dados, né, todos esses materiais que nós vimos que o RPG necessita, eles não necessitam invariavelmente. Ou seja, o que eu quero dizer? Que, tendo isso ou não, o jogo de RPG pode acontecer. O que necessita, de qualquer forma, para o jogo de RPG acontecer? Apenas que as pessoas se reúnam e tenham imaginação. Então olha que legal, você pode ter um atributo, né, como o tabuleiro? Pode. Você pode ter vários dados para jogar? Pode. Você pode se fantasiar do seu personagem para ir jogar? Pode. Mas nada disso é necessário ou que aconteça de qualquer forma para o jogo acontecer. Porque o jogo pode acontecer simplesmente com pessoas que querem se reunir. E aí eu achei muito legal. Então isso fecha duas coisas que eu não sabia, duas coisas que eu aprendi, mas que eu também achei muito legal. Então, que não há competição, mas há pessoas que se reúnem para jogar umas com as outras e não contra as outras, né? E
que não precisa de tabuleiro e que não precisa de caracterização, que não precisa de dados, né? Tudo isso pode acrescentar ao jogo, pode trazer coisas interessantes ao jogo, mas não necessariamente precisa disso para o jogo acontecer, tá certo? Então essas foram as coisas que, durante essa tematização dos jogos do RPG, eu achei interessante, eu achei legal, e aí eu resolvi trazer para vocês. Por quê? Porque essa é uma atividade que eu quero que vocês façam também. Que vocês olhem então para isso em relação ao que vocês pesquisaram. Lembra que nas nossas conversas algumas pessoas pesquisaram coisas no Google, que nós escutamos as entrevistas, que nós fizemos perguntas para o Tadeu. Ou então se você somente participou das aulas e escutou as entrevistas, né? Alguma coisa provavelmente você deve ter achado legal. Alguma coisa você deve ter aprendido de novo, né? Nem que seja o que é o RPG. Se você nunca ouviu falar sobre o RPG, depois das nossas aulas você ouviu e agora sabe mais ou menos do que se trata, não é verdade? Então eu quero que vocês façam esse exercício. Olhem para tudo que nós falamos sobre o RPG, para tudo que nós vimos, para as imagens, para as entrevistas, tá? E aí eu quero que vocês me digam o que vocês aprenderam com o RPG. O que vocês viram de novo, o que vocês acharam de interessante em relação àquilo que vocês não sabiam, tá certo? Então essa vai ser uma atividade, não deixa de postar a atividade lá onde eu estou pedindo, tá certo? E também não deixa de participar das aulas ao vivo, tá bom? Seja por chat ou seja pelo Teams, tá certo? Então, ó, presta muita atenção nessas aulas gravadas e nas atividades que nós pedimos nas aulas gravadas, tá bom? Por quê? Porque apesar de não ser ao vivo, é uma aula também. As atividades contam como atividades da semana. Então é importante que você esteja esperto, é importante que você esteja esperta para fazer essas atividades e deixar registrado lá, porque conta como a atividade, conta como a presença da semana, tá certo? Então, Quinto, fica atento aí às atividades, faça ela, me manda lá que eu estou acompanhando as atividades de todo mundo, tá certo? E aí, ó, abração e até as aulas ao vivo e essa próxima semana aí vai ser muito bacana pra gente, tá certo? Então valeu, até mais!